Vamos lá então, pessoal. Não vou esperar mais não. Senão a gente começa muito tarde aqui, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Hoje a gente vai trabalhar a questão do merchandising. Normalmente a gente fala de merchandising, tanto quanto a publicidade tem uma certa... O pessoal acha que marketing é publicidade e tal, quanto a questão do merchandising, né? Quando a gente fala em merchandising, a gente logo pensa naquele merchandising de novelas, onde uma pessoa mostra lá o produto, por exemplo, no Big Brother Brasil, tal, né? Então a gente já pensa em merchandising aí. Só que o merchandising, quem que entrou aqui agora? Não sei se foi a Gabriela que entrou aí, boa noite. Então, pessoal, voltando, né? Sempre quando a gente fala de merchandising aí, a gente logo pensa naquela questão do Big Brother, onde... Ah, Wesley, boa noite, tá, desculpa. Não tinha visto aqui que era você. Boa noite. Então, pessoal, quando a gente fala em merchandising, a gente pensa logo no Big Brother, lá que a pessoa aparece o Banco Itaú, falando sobre o cartão PicPay ou alguma coisa assim, né? Merchandising na questão de canais de distribuição, tá? Ele tem uma diferença básica sobre esse tipo de merchandising. Apesar... Deixa eu colocar a Daiane aqui. Boa noite, Daiane. Então, apesar de que a função do merchandising era a mesma, tá? Fazer evidenciar um produto naquele lugar onde ele está. Então, por exemplo, se eu pegar lá no Big Brother, quando a pessoa mostra lá o cartão PicPay ou alguma coisa do gênero, eu estou criando uma certa relevância naquele produto, tá? Quando eu falo de merchandising no PDV, ou seja, merchandising no ponto de venda, é fazer uma ação em que esse produto se sobressaia perante os demais no ponto de venda. Ou seja, o que é um ponto de venda? Por exemplo, supermercado é um ponto de venda, tá? Então, a ação de merchandising é fazer com que ali naquele local ela se sobressaia, tá? Então, a gente vai falar sobre merchandising inteligente que gera visibilidade e vendas, tá? Então, a internacionalização do merchandising, né? Segundo Regina Bless aí, merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no PDV, ou seja, no ponto de venda, que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos e serviços com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores, tá? Então, pessoal, qualquer ação que eu faça no ponto de venda que chame de mais atenção ou por que a gente chama lá no supermercado de régua de gôndola. Então, por exemplo, vocês vão lá na seção de Danone, lá, né, de iogurtes, tal, não sei o quê, vocês vão ver lá as plaquetinhas escrito Danone, tal, não sei o quê. Tem algumas seções em que se utiliza totem de venda. O que é o totem? Quando você está passando em determinada seção e está lá aquela plaquinha te direcionando ao produto daquela marca, tá? Então, existe uma série de coisas que você pode fazer dentro do ponto de venda que ela vai chamar atenção e ela vai diferenciar o seu produto dos outros concorrentes. Por exemplo, uma experimentação que você faz dentro do ponto de venda, tá? Então, existem diversas técnicas. Você pode colocar, por exemplo, um adesivo no chão próximo daquele produto que você está evidenciando, tá?
a simples questão de você colocar, por exemplo, carvão próximo da carne. É um merchandise perto do ponto de venda, vai fazer com que te chame a atenção que você precisa daquele determinado produto para fazer aquela carne que você tá comprando no açougue, tá? Então, isso são técnicas de merchandising no ponto de venda. Não é, volto a insistir, naquela tipo de merchandising que você faz nos canais aí de televisão, né? Em internet e tal, que às vezes o cara fala de determinada marca. Ok? Então, ó, segundo Regina Bless aí, merchandising é essa técnica, né? Ação ao material promocional. Então, olha aí, ó, que eu falo para vocês, é uma técnica, ou seja, existem várias técnicas, tá? Para que você chame a atenção. Você pode colocar lá aquelas bolas infláveis que fica pendurada no supermercado. Você pode colocar um totem fora do local, tal. Então existem várias técnicas, ou ações, ou materiais promocionais, tá? Eu tinha um livro que era só de PDV, só de ações de PDV. Ele é gigantesco, então tem só material promocional. Então, por exemplo, tem aqueles bichinhos infláveis com a logomarca ou com o mascotinho daquela determinada empresa. Então, existem várias técnicas aí que você pode implantar dentro de um ponto de venda, ok? Então, ó, segundo Gilbert Strunk, né? Merchandising são ações de comunicação diferenciadas com produto ou serviço nos locais onde ele pode ser adquirido. Ou seja, já é um outro autor falando sobre merchandising aqui, de que são ações de comunicação. Todo material promocional que eu coloco dentro do PDV é uma ação, eu estou tentando me comunicar com o cliente. Tá? Eu estou tentando fazer com que o meu produto chame mais atenção do que o meu concorrente, ok? Ou seja, por exemplo, pelo preço em que você coloca lá uma reguinha dizendo que o preço daquele lá está em promoção, tal, né? No supermercado existe muito isso. Quando você pega lá e você vê a plaquetinha em vermelho, normalmente diferenciado dos outros produtos, já sabe que ali está em promoção, né? Então, são técnicas e técnicas e técnicas de merchandising. Então, uma forma de você estar comunicando ao seu cliente que ali existe alguma coisa diferente. Ok? Então, isso também é uma técnica de merchandising visto por outro autor. Aí, tá? Então, ó, existem 4 tipos de merchandising aí, ó. Primeiro, no ponto de venda, ou seja, no supermercado, no açougue, tá, não sei o quê, você pode colocar lá no ponto de venda, tá? Também pode ter fora do ponto de venda. Se você pegar, por exemplo, o merchandising do Guaraná Antártica no Big Brother Brasil, nada mais é do que uma merchandising fora do ponto de venda, tá? Eu não tô dentro do supermercado para comprar o meu Guaraná ali. Eu simplesmente estou fazendo uma ação que é para te chamar a atenção de que as pessoas que estão lá no Big Brother, elas tomam Guaraná Antártica, ou elas tomam Coca-Cola, ou elas tomam qualquer outro refrigerante, tá? Então, isso é uma ação de merchandising fora do ponto de venda, tá? Pode ser uma ação editorial, ou seja, o que é editável? O que é editável? Pode ser dentro de uma revista, tá? Uma ação de merchandising dentro de uma revista, dentro de um cartaz, ou seja, aquela pessoa famosa utilizando aquele determinado produto. Isso também é uma ação de merchandising, que é justamente essa que eu falei para vocês, de que são materiais impressos, né? E, por último, aí, a questão da digital, onde você coloca, por exemplo, youtubers, esse tipo de coisa, para falar do seu produto, ou até mesmo
você diferenciar o seu produto, né? A gente tem visto aí alguns ações de internet onde aquele produto começa a te seguir, aquilo é uma ação de merchandising, tá? Você abre lá determinado produto, né? Vamos supor, computador. Eu quero comprar um computador. Você abriu lá na internet o computador, tal, procurando por computadores, e aí você abre amanhã o seu computador e começa a aparecer merchandising de computadores. Tá? Você entra lá na página do UOL, desce um pouquinho, vai estar lá a propaganda de computadores. Aí você mudou de página, vai estar lá o mesmo produto na outra página. Tal. Isso são ações de merchandising. Tá? Não é de graça aquilo lá, ela é paga. Tá? Então, são esses 4 tipos aqui que eu tenho, que eu posso me diferenciar da minha concorrência. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com canais de distribuição, né? Com canais de, né? Que é a nossa matéria. Pessoal, à medida que eu saio no ponto de venda, à medida que eu trabalho a questão do ponto de venda aqui, tá? Ela é um canal de distribuição. O supermercado é um canal de distribuição. Ok? Então, por isso que a gente traz o merchandising nessa matéria aqui e não na questão da matéria de marketing. Tá? Apesar de que eu acho que a gente vai falar sobre isso também na matéria de marketing, mas a gente vai mandando aí do jeito que dá, tá? Então, ó, o que é a percepção humana aí, ó? Por que se faz uma ação de merchandising em um ponto de venda, tá? Primeiro, a percepção humana, como é que ela é qualificada aí, ó? 1% pelo paladar, ou seja, eu já adquiri o produto, né? E esse produto eu experimentei e tal. Então, a minha percepção a respeito desse produto, 1% é a respeito do paladar, tá? Do tato que eu estou cheirando lá, né? Do olfato, né? Eu estou ouvindo tal, uma chamada de rádio, uma chamada de carro de som, tal. Então, 3,5% é olfato, é tato, tá? E é a audição. E 83% é na questão da visão. Por isso que eu utilizo mais ações de merchandising no ponto de venda, porque ela tem um melhor retorno do meu investimento em publicidade. Ok? Então, 83% aí, ele vem segundo a visão, tá? Por isso que é ação de merchandising no ponto de venda. Ok? Então, ó, como vai ser o futuro do varejo aí, ó? Existem 6 macro tendências que elas vão impactar, tá? Então, o que eu vou fazer na questão do varejo? Quais as ações que eu posso fazer na questão do varejo aí, ó? Primeiro, a valorização da equipe. Hoje se trabalha muito isso, ou na questão de endomarketing, ou marketing interno, que a gente chama, tá? Só um minutinho, deixa eu colocar alguém aqui. Fala, Felipe. Boa noite. Voltando aqui. Então, beleza, ó. Então, como vai ser o futuro do varejo aqui, ó? Existem 6 macro tendências que vão impactar no ponto de venda, tá? Na questão do varejo. Ó, primeiro, a valorização da equipe, tá? A gente tem muita ação de endomarketing ou marketing interno na questão de valorização da equipe, tá? E o que é endomarketing, o que é marketing interno? São ações que visam fazer com que vocês vão lembrar, né, do conceito de marketing, que é satisfazer as necessidades e desejos do consumidor lá, né? Fazer ações, né, analisar o mercado para fazer ações que sejam na necessidade e desejo do consumidor,
para que crie uma valorização da sua marca. Esse é o conceito de marketing, né? E a valorização da equipe aqui? Como é que eu posso fazer com a questão da valorização da equipe? Ora, o mesmo sistema que você faz com o seu cliente, só que internamente. Eu preciso saber quais as necessidades e desejos do meu colaborador em vez de consumidor, para que eu utilize ações de valorização dessa equipe. Uma equipe valorizada, uma equipe contente, uma equipe que trabalha contente, ela vai trazer mais retorno para minha empresa aqui, tá? Então, isso é o que a gente fala de valorização da equipe aí, com ações de marketing interno ou de ações de endomarketing. Elas são diferentes, alguns sites trabalham isso como um sinônimo, tá? Mas não é. Na verdade, marketing interno e endomarketing, a gente vai vir com essas questões lá dentro do marketing ainda, então nem vou me ater muito sobre isso, tá? A diferença delas duas. Então, ó, primeiro lá é a valorização da equipe, tá? A segunda, marcas com algum propósito, tá? Eu lembro para vocês que as marcas, elas têm missão, visão e valores determinados, tá? Então, isso aí é um propósito da empresa que eu posso trabalhar dentro de determinados pontos de venda, tá? Por exemplo, se a minha marca é de trazer um produto mais barato, é fazer uma ação de promoção, por exemplo, né? Eu preciso evidenciar aquela marca que ela é mais barata que o concorrente no ponto de venda. É onde o cara, como eu falei para vocês, ele vem através da visão, que é o fator mais importante na qualificação de compras, e ele vai chegar lá naquele ponto de venda, vai ver aquela ação e ele vai comprar. Então, isso são marcas com algum propósito. Pode ser outros propósitos? Pode, tá? Pode. Não precisa ser só questão de preço. Ela pode ter outros propósitos também. Ok? Dados, né? São recursos. Então, por exemplo, você capturar dados, tá? E isso a gente vai ver ao longo do outro ano, aí, do ano que vem, de que dados hoje são recursos, tá? E o que são dados? Eu analisar dados referentes a... Dentro do marketing digital hoje, a gente consegue analisar todos os tipos de dados, tá? Quase todos os tipos de dados, tá? Como que estão as vendas, eu posso analisar se aquela propaganda que eu fiz está dando certo, se eu consigo mandar esse produto por internet, se não, se eu consigo mandar ele pelo correio, se eu consigo colocar em locais diferenciados, por exemplo, Mercado Livre, esse tipo de coisa, tá? Então, isso são dados que eu posso utilizar, tá? Quanto mais dados, pessoal, eu tiver, é melhor para eu tomar decisões, tá? Então, da onde pode vir esses dados? Primeiro, pode vir com informações de softwares internos aí da empresa, ou seja, software de venda, para eu entender como que foi feita aquela venda, tá? O que a pessoa utilizou, se ela utilizou cartão de crédito, se ela utilizou dinheiro, se ela utilizou cheque, tá? Se ela pagou no débito, no crédito, com que constância essa pessoa comprou, tá? Isso vai gerar recursos para eu tomar decisões, ok? Esses dados, eles podem vir também de outras fontes. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa de mercado, lembra lá que a gente fez uma pesquisinha lá, aquela rápida que a gente fez no início, né? Que eu mostrei para vocês lá dentro do marketing, como que era uma pesquisa de mercado, né? Eu posso estar fazendo ela para eu coletar dados, tá? Eu posso estar utilizando ela para coletar dados. Então, quando eu sei lá se o meu cliente ele é do sexo masculino, se ele é feminino, de qual cidade ele veio, qual é a renda dele, qual é a renda da familiar dele, tá? Se ele está satisfeito com o meu produto
ou serviço, se ele... uma série de outras coisas podem ser levantadas aí, tá? Isso são dados, são importantíssimos para tomadas de decisões. E aí, mais recentemente, e aliás, antes de falar desse último aí, para você também coletar dados, eu posso falar com o meu colaborador. Quem tem contato direto, que a gente chama de front office, né? Quem é a linha de frente que vai entrar em contato direto com o consumidor? Quem observa o consumidor ali que trata disso, tá? Então, também são dados importantes. Eu conversar com o meu colaborador, eu conversar com o meu empregado, para eu coletar dados. Isso também é muito importante. Ok? E por último, agora, recentemente, a gente tem uma questão aí sobre marketing digital, tá? Marketing digital, através de algumas ferramentas que foram lançadas aí na internet, pelo Google, ou outras ferramentas também que foram lançadas, tá? Fazem com que você analise os dados da sua campanha que você está fazendo, tá? O que são esses dados? Olha, quem entrou, como que entrou, qual é o perfil desse cliente que entrou, da onde que ele entrou, com que frequência ele compra, tá? Com que frequência ele entra no seu site, tá? Quanto tempo ele ficou em cada uma das páginas ali do site, tá? Isso são dados. Então vocês veem aí que por exemplo, existem uma série de coisas, pessoal, que a gente chama de metrificação, tá? Ou seja, metrificar é medir. Existe uma série de coisas que a gente utiliza de metrificação para tomadas de decisões. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Vai fazer com que, por exemplo, uma ação que eu teria 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado, vai fazer com que esses dados vão fazer com que eu tenha uma melhor percepção daquilo que pode dar errado e aquilo que pode dar certo. E aí eu diminuo essa parábola de porcentagem de erro, tá? Eu, por exemplo, eu subo lá para 80%, 90% a chance de eu acertar. Ok? Então, eu coletando o maior número de dados possíveis é muito interessante para a minha empresa. Ok? Outro fator aí é a customização. As empresas hoje estão buscando, sobretudo, essa customização, tá? E o que é essa customização? É fazer alguma coisa, né, customizada, fazer alguma coisa que seja destinado para você. Você mexer num produto, tá? Para que seja destinado para aquela pessoa que eu estou vendendo. Ok? Então, isso começou lá atrás, naqueles abadás vocês vão lembrar aí de abadá em carnaval, onde a pessoa ia lá e mexia nas camisetas, né? Ia lá e fazia algumas coisas diferenciadas, tal, em algumas camisetas. Por quê? Porque as camisetas de abadás de empresas eram todas iguais. Então, surgiram empresas de customização desses abadás, desses uniformes que eram dados nesses camarote Brahma, desse tipo de coisa, né? Posteriormente, o marketing enxergou isso como uma ação de diferenciação, tá? Por exemplo, se você entrar hoje no site da Nike Mundial, tá? Não é nem na Nike do Brasil, se você entrar hoje na Nike Mundial, você consegue pedir um produto customizado para você. O que é um produto customizado para você? Olha, ele pode vir com um cadarço de uma cor diferente, pode vir com uma palmilha de uma cor diferente, com um solado de uma cor diferente, né? Uma cor que eu escolhi só para mim, tá? Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Fiat, você escolhe lá o seu carro do jeito que você quer, com o interior da cor que você quer, tá? Com rodas do jeito que você quer, o carro na cor que você quer, tá? Então você consegue mexer
né, fazer uma coisa customizada para você. Ok? Isso a gente chama de customização. As empresas estão buscando cada vez mais isso, pessoal, porque nada melhor do que para você atingir as necessidades e desejos do consumidor, que é uma coisa que a gente fala tanto em marketing, né? A função principal do marketing, que é satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, tá? Nada mais interessante que você customizar alguma coisa para o seu consumidor. E aí você vai estar satisfazendo mais ainda essas necessidades e desejos, tá? Por exemplo, qual que é o diferencial da Netshoes para você comprar uma camiseta de time na Netshoes? Você pode colocar com o seu nome lá, você pode colocar com o número que você quiser, com o seu nome, ou você pode utilizar, mandar colocar o nome do artilheiro do seu time lá, quem que você quiser, tá? Se quiser lá homenagear meu pai e tal, não sei o que, eu mando colocar lá o nome dele atrás da camisa de time. Isso é customização, tá? A Netshoes investiu no material que ela conseguia customizar essas camisetas para você, ok? Recentemente, eu vi uma ação de merchandising interessante que era da Hering, tá? Inclusive a Hering foi vendida há pouco tempo aí para uma empresa multinacional, né? E a Hering foi vendida. Mas antes dela ser vendida, eu vi uma ação muito legal dela. O que era essa ação? Ela fornecia a camiseta em branco, tá? Camiseta sem nada. E não só a branca, né? Não tinha a camiseta lá amarela, preta, tal. Você colocava do jeito que você quisesse, tá? Mas o que era essa ação? Você ia lá, comprava a camiseta sem nenhuma estampa. Você ia lá, escolhia essa estampa, tá? E colocava nesse produto, tal, e vendia para o consumidor. O que isso é interessante para a empresa aí? O que faz essa customização ser interessante para a empresa? Né? Teve que investir no maquinário tal, para que faça isso e tal. É interessante, pessoal, à medida que você, por exemplo, você não perde vendas. Vamos supor que eu fiz lá uma compra de um monte de camisetas com uma estampa que não teve saída, ela não teve vendas, tá? Com a customização, o que acontece? Você compra a camiseta sem nada. E tem algumas estampas que vão sair mais que as outras. E aí eu não perco vendas, tá? Eu não tenho o encalhe daquele determinado produto no ponto de venda. Ele vai sair rapidamente. Então, essa customização, ela é boa para os dois lados nesse caso, né? Tanto para o cliente, que ele vai lá, ele vai comprar aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, tá? Quanto para a loja, para o lojista, que o lojista vai fazer aquele determinado produto e não vai encalhar ele no ponto de venda, porque, vamos supor, aquele produto tem uma estampa que não vendeu. Tá? Então, olha como é legal essa questão da customização aí, né? Que é uma tendência e isso é seríssimo, tá? Outro fator aí, onde o cliente é o canal, tá? Eu estou transformando o cliente num canal de vendas, onde o cliente, e se ele, por exemplo, no marketing digital, o cliente é encarado como um fator que ele pode fazer a propaganda boca a boca para você. Então, ele é o canal de divulgação seu, ele é o canal de vendas. É o que a gente chama lá de tráfego orgânico. Tá? Eu não investi nada para ele fazer isso para mim, ele é simplesmente um canal de vendas meu. Ok? Então, isso onde o cliente é o meu canal de vendas, onde o cliente é o meu canal de distribuição de informações, é o meu canal de propaganda boca a boca, tá? Então, esse também é uma ação de tendência aí do marketing digital, que a gente vai falar muito sobre isso ainda. Eu estou vendo, na verdade, se, por exemplo, eu estou colocando isso a primeira vez, né? Essa questão do marketing digital. Então, eu estou vendo se isso fica legal dar em 6 meses, que o último termo,
eu estou dando ele em 6 meses. Eu vou ver se isso vai ficar muito corrido. Se ele ficar muito corrido, eu tento terminar a matéria esse ano, tá? A matéria de marketing esse ano, para utilizar o ano que vem exclusivamente para o marketing digital, tá? Então, de uma forma ou de outra, ou no ano que vem, no ano inteiro ou em 6 meses, a gente vai trazer como fazer esse cliente fazer a propaganda boca a boca aqui, trazer essa questão do tráfego orgânico, né, que é o tráfego não pago, ou seja, o cliente ele gostou tanto do seu conteúdo, gostou tanto do seu produto, que ele vai lá e fala para o outro, né? Então, ele é um canal aqui de vendas, tá? E, por último aí, a questão da loja relevante, ou seja, tem lojas que têm produtos tão relevantes que ela acaba vendendo por si só, tá? Então, por exemplo, o supermercado, ele entrou em crise nessa questão do Covid? Sim, mas não tanto quanto as outras lojas. Por quê? Porque ele é uma loja relevante, tá? Existem lojas, por exemplo, de conserto de celular, existem lojas de determinadas coisas que elas são relevantes para você. Você que vai determinar isso, tá? Então, também é uma tendência. A modificação, por exemplo, hoje em dia, pessoal, a tendência do mercado hoje não é você ter um baita magazine com todo tipo de produto, tá? A loja relevante hoje, ela tem um produto específico para aquela determinada faixa de renda. Então, por exemplo, meu público é A e B, eu sou uma loja relevante para o público A e B. Então, eu vou ter produtos para pessoas do nível A e B. Tá? Então, isso é uma loja relevante. Tem lojas que se especializam, por exemplo, em roupas masculinas, em roupas infantis. Tá? Ela se torna uma referência para aquela pessoa por ela ter uma relevância maior. Ok? Então, esses 6 tendências aí, são as tendências novas que a gente traz aí na questão do varejo, tá? Do futuro do varejo aí. Ok? Então, ainda segundo a internacionalização do varejo aí, né? Para falar de canais de distribuição internacionais, deve-se analisar todo o sistema de distribuição que é implantado pelas empresas quando elas se internacionalizam. Pessoal, aqui a gente já está tratando de um outro assunto, que é a internacionalização do varejo. Ou seja, o varejo antigamente ele tinha como concorrente aquela loja que estava ali do seu lado, tá? Ela competia diretamente com a loja na mesma cidade, ali estava do seu lado. Hoje em dia, independente do tipo de loja, ela compete com lojas do mundo inteiro. Vocês estão vendo aí, pessoas, através do AliExpress, você consegue comprar aí um produtinho de R$2, R$3, tá? E como que isso é possível? Um produto comprado lá na China vai ser mais barato que o produto vendido aqui e tal, não sei o quê. Isso é uma série de coisas, pessoal, que não vai caber aqui, eu vou até falar para vocês, mas não vai caber, tá? A internacionalização, por exemplo, por que o AliExpress consegue competir com a gente aqui, tá? Na questão desses produtos. Bom, primeiro, subsídio do governo para os correios de lá. Tá? Não é correio, né? Lógico, é uma empresa postal, não é correio, não chama correio, tá? Mas o governo subsidia boa parte de enviar já que ele é estatal, né? Boa parte de enviar esse produto para o mundo inteiro, tá? Então, isso já vale a pena. Mão de obra extremamente barata, coisa que a gente não encontra aqui pela questão sindical, às vezes, ou outras questões tal. Mas, por exemplo, um cara que é sindicalizado, ele custa muito para determinadas empresas, tá? Haja vista que
lá no Grande ABC, em São Paulo, lá, as empresas que faziam carros lá, né, em São Caetano, Santo André, São Bernardo lá, estão saindo de lá e indo para Camaçari, para outros lugares, que fica mais barato essa questão. Por quê? A questão sindical dentro do estado de São Paulo para isso se tornou muito cara, tá? Então, as empresas internacionais, o que elas fazem? Tem esses subsídios todos que vão fazer com que a empresa vai competir com você, tá? Então, quem tem loja hoje compete com o mundo inteiro, tá? E se ela não entrar nesse sistema, ela acaba falindo. Então, para eu competir, por exemplo, no mercado internacional com o meu produto, tá? Eu devo analisar todo o sistema de distribuição. Por exemplo, se eu for distribuir, mandar o meu produto para os Estados Unidos, é uma taxa diferente do que eu mandar o produto para outros lugares, tá? A questão da distribuição, às vezes você pode utilizar alguns meios de distribuição melhores em determinados países do que em outros, tá? Vocês estão vendo aí a questão do Mercado Livre. Antigamente, quem distribuía as coisas eram os Correios. Hoje em dia, você, às vezes, tem empresas que preferem colocar no Mercado Livre porque o envio desse produto fica muito mais barato do que você tentar enviar eles pelo correio, tá? O Mercado Livre hoje tem toda uma cadeia de distribuição, então se torna às vezes mais barato você colocar o seu produto no Mercado Livre para vender do que necessariamente você tentar mandar pelos correios, tá? Às vezes tem produtos super baratos aí que custam R$ 5 e vai ficar, por exemplo, 30 para você mandar pelo correio. Não compensa, tá? Às vezes compensa você colocar eles em locais como o Mercado Livre. E a mesma coisa, isso acontece quando você manda o seu produto para fora. Eu preciso analisar toda a cadeia de distribuição daquele determinado país. Lembrando que elas são diferentes, de país para país elas variam bastante, tá? Então, quando é necessário definir estratégias de distribuição que envolvam mercados externos, os executivos internacionais deparam-se com dois tipos de problemas, tá? Primeiro, levar as mercadorias da empresa até o país de consumo, ok? E colocar essas mercadorias ao alcance dos consumidores desses países. Então, são dois tipos de problemas aqui quando eu mando essa mercadoria para fora, tá? Então, primeiro, como que ela vai entrar em outro país, tá? Existem políticas governamentais que elas são diferentes de produto para produto, de país para país, tá? Então, tem países que a taxação de determinados produtos, por exemplo, cigarro, é totalmente diferente de um país para outro. Tem países que são proibidos, tem países que não, tá? Então, tem uma série de situações aí que você você vai fazer para colocar dentro desse outro país. E, entrando dentro desse outro país, qual é o melhor meio de distribuição, tá? Para colocar, por exemplo, eu coloquei lá numa central dentro do outro país, tá? Dessa central até o seu ponto que você vai ter contato com o consumidor, qual é a melhor forma de fazer isso? Tá? Através de navio, através de trem, tem países que é através de trem, tem países que tem esse sistema tipo do Mercado Livre, de entrega direta, tem países que utilizam DHL, né? Então, são várias formas aí que você tem de entregar esse produto, levar ele até o seu consumidor final. Ok? Então, são dois problemas. Tirar do meu país e colocar no outro país, assim que eu coloquei, você vai chegar, por exemplo, num porto, alguma coisa desse tipo, fazer com que do porto ele chegue até o consumidor final. Beleza?
Então aí, ó, colocar as mercadorias ao alcance dos consumidores do país, né, tem a ver diretamente com a gestão de canais de distribuição. Deixa eu ver aqui se não caiu aqui. Não caiu não, né, pessoal? É que parou de fazer barulho aqui, não sei se estava algum microfone aberto aí. Parou de fazer uma chiadinha aqui, eu falei, quer ver que caiu a aula, mas está tudo ok. Então, voltando, voltando lá. Então, ó, colocar as mercadorias ao alcance dos consumidores do país tem a ver diretamente com a gestão de canais de distribuição. Voltando, o que é gestão? É solucionar problemas de canais de distribuição. O que é solucionar problemas de canais de distribuição? É você ver a melhor forma de você colocar na mão do consumidor esse produto, tá? Então, lembrando do slide anterior, em que você conseguiu colocar dentro de determinado país, tá? Do país você vai levar às mãos do consumidor. Então, passa diretamente por essa gestão de canais de distribuição. Coloquei lá dentro do país, qual é o melhor canal de distribuição que eu posso utilizar para que esse produto chegue até o consumidor final. Lembrando que, se eu for comparar com o mercado interno, né, aqui você tem algumas facilidades. Por exemplo, você cria intermediários. Tá? Então, você tem vários intermediários, às vezes você não tem nenhum, dependendo do interesse da sua empresa, né? Então, eu vou colocar intermediários para facilitar isso. E lá fora, né? E lá fora, se eu coloquei o produto lá no porto de determinado país e para chegar até o consumidor final, eu preciso ter uma distribuidora, tá? Essa distribuição vai ser via Correios, vai ser via empresa postal, né? Não vou falar de Correios porque lá fora não chama Correios, então vai ser via postal, tá? Então eu vou ver a melhor maneira disso acontecer. Isso é a gestão de canais de distribuição. Então, voltando, ó, colocar as mercadorias ao alcance dos consumidores do país tem a ver diretamente com a gestão de canais de distribuição. Aqui entram em ação as especificidades de cada país. Olha o que eu falei lá para vocês, ó, cada país é de um jeito. Cada país tem a sua forma de distribuir mais barata, tá? Quando eu fui para a Europa, por exemplo, na Alemanha, se usa muito a questão de trens, tá? Você passa ao longo das rodovias, tem um monte de trem passando, com um monte de carros, não se usa, por exemplo, pouco se usa a caminhão cegonha lá, tá? Você leva através de trens. Então, é muito diferente, tá? Cada país tem a sua especificidade, cada país tem a sua forma melhor, né? E suas tradições comerciais também. Tem países que você não pode mandar determinados produtos. Por exemplo, se você não tiver certificações, o que são certificações? ISO 9000, vocês já viram, né? Alguns lugares aí, né? ISO 9000, Quality, não sei das quantas, QS e tal. Tem alguns países, por exemplo, que nem o Japão, se você não tiver alguma certificação ambiental, você não consegue exportar para o Japão, tá? Então, o seu produto precisa ter uma certificação ambiental para você conseguir mandar para lá, senão nem adianta, seu produto vai voltar, tá? Então, é uma especificidade daquele determinado país, daquele país Japão, tá? Se eu vou, por exemplo, mandar para um país que tem hábitos religiosos, tá? Eu preciso tomar muito cuidado. Vou mandar carne bovina, por exemplo, para a Índia, em que lá o boi é considerado um coisa sagrado, né? Um animal sagrado que você não pode matar, né? Então não adianta. Então existem tradições
tanto comerciais, quanto religiosos, quanto de outras coisas também, tá? Então vamos em frente aí, ó. Então a expansão do varejo, além de fronteiras, coloca questões que devem ser ponderadas. Além de fronteiras, além da fronteira do Brasil, tá? Então a expansão do varejo, ou seja, eu vender para fora do Brasil, coloca questões que devem ser ponderadas. Primeiro, se o varejo é um serviço que possibilita aos produtores, tá, atenderem às necessidades dos clientes, a expansão efetiva é dos produtos que levam seus, dos produtores que levam seus produtos além do mercado doméstico ou do varejo que viabiliza essa ação. Então, se o varejo possibilita que esses produtores mandem os produtos, tá? Então, por exemplo, você tem hoje alguns produtos do agronegócio brasileiro que possibilitam você exportar esses produtos. Todo mundo quer lá fora, tá? Suco de laranja, aves, tal. Então, todo mundo quer carne bovina, tal, não sei o que, né? Então, isso possibilita esses produtores, lógico, que mandam esses produtos para fora, tá? Com o advento do e-commerce e das e-shops, qual o significado de varejo internacional? Uma e-shop instalada no Brasil e acessada dos Estados Unidos é uma empresa internacional? Então, eu estou vendo aqui, se aquelas determinadas empresas, inclusive na questão aqui de cima dos produtores, né? Os produtores mandam daqui para lá, esse produto é manufaturado lá dentro e tal, não sei o quê, por uma mesma empresa do ramo da minha empresa, né? Um suporte da minha empresa, e esse produto é colocado à venda lá. É uma empresa internacional? Talvez não seja. Então, isso vai fazer com que as leis que regem esse mandar esse produto para fora sejam diferentes. Então, o que ele está falando aqui? Ó, vale a pena, por exemplo, eu produzo determinado produto, tá? Eu sou um produtor. Vale a pena, para eu mandar para fora, eu fazer uma empresa lá fora, constituir uma empresa lá fora, em que eu mando a matéria-prima e isso se converte em produtos? Por exemplo, a gente está vendo aí na questão das vacinas, né? A China, ela não manda o insumo já em formato de vacinas para o Brasil. Por quê? Porque é mais barato você mandar o componente para se produzir a vacina. Por quê? Fica muito mais barato. Se você mandar milhões de doses, isso vai dar um volume gigantesco, tá? De doses de vacina. Então, fica melhor você mandar esse produto para cá de uma outra forma. Então, é justamente isso que ele está comparando aqui, ó. O que vale mais a pena foi eu internacionalizar um produto. Eu criar um produto lá fora, criar uma empresa lá fora, para eu comercializar o meu próprio produto, tá? Com essas advento do e-commerce e das e-shops, né? Qual o significado de varejo internacional? Por exemplo, eu tenho a Amazon Brasil, tá? Que coloca os produtos lá dos Estados Unidos aqui na Amazon Brasil, e daqui ele é distribuído. Qual é o significado dele? De que o grande problema, pessoal, é que a Amazon, ela compete diretamente com o Mercado Livre, tá? E aí, o que diferencia? Eu estou perdendo o mercado para o Mercado Livre porque eles estão entregando em 1, 2 dias. Então, o que a Amazon teve que fazer? Criar uma empresa chamada Amazon Brasil, tá? Você compra lá, entra lá no site deles, que é nacional, tudo em português, tal, não sei o quê, tá? E você acaba vendendo esse produto daqui do Brasil. E aí ele pergunta, isso é internacionalização ou é uma empresa brasileira? Tá? Então, é uma questão a se pensar. Vale a pena
um ou outro, tá? Por último, aí, ó, em internacionalizações, via franquia, o que é internacionalizado? A empresa ou a marca que é franqueada no exterior? Só quando se trata de franquia, por exemplo, Havaianas, tá? Havaianas é exportada para o mundo inteiro, ok? Tem algumas franquias, por exemplo, de Havaianas, que você já manda o produto manufaturado. Tem outras que ela manda o produto para ser montado lá fora, tá? Para quê? Porque você não está mandando o produto já manufaturado, porque talvez insira taxas que não vale a pena. Vale a pena você mandar os insumos para lá, montar esse produto lá fora, tá? Para que ele seja comercializado como um produto nacionalizado, tá? Então, isso é gestão dos canais de distribuição. Então, é você ver o que é melhor, né? Em toda essa história toda de distribuição, o que é melhor para a empresa? O que vai sair mais em conta para a empresa aqui para você distribuir esse produto lá fora? Tá? Da mesma forma que a gente viu na questão da SSI Schiffer lá, né, que eu passei o vídeo para vocês, da mesma forma que a Ambev, em que ela utiliza caminhões menores para distribuição dos produtos dentro de cidades, tal. Então, aquilo lá é gestão, né, dos canais de distribuição. E lá fora, qual que é a melhor forma, né? A gente já viu dentro de empresas, a gente já viu na distribuição da Ambev e tal. E lá fora, e no mercado internacional, o que é melhor eu fazer para que esse produto seja comercializado lá fora, tá? Então, vamos lá. Então, ó, um dos aspectos mais salientes que pode levar ao entendimento do processo de internacionalização do varejo pode ser encontrado no entendimento do Crockett, né, sobre a tendência de distribuição de prever que o distribuidor de amanhã será também uma marca. Tá? É útil e necessária a compreensão da evolução do varejo, diferenciar a marca e bandeira. Se a marca diferencia os produtos de uma dada empresa, a bandeira diferencia as empresas. Então, pessoal, o que vale mais a pena? Tá? Eu estou tratando aqui com determinadas marcas ou bandeiras. Por exemplo, marca Nike. São poucos os países que a Nike, para colocar o seu produto lá fora, que ela deixa esses países produzirem o seu produto. Tá? A ASICS é produzir, tem empresas produzindo no Brasil, a ASICS. Tá? Mas para que você produza, você tem que passar por uma série de coisas, né? Porque você está representando uma marca, aquela marca ela tem uma qualidade, tá? A seguir. Ou também a questão da bandeira, tá? Tem determinadas marcas que vale mais a pena, por exemplo, produto exportado do Brasil, por exemplo, produto exportado da Colômbia. Eu sei que na Colômbia se produz um dos melhores cafés do mundo, tá? Isso é uma bandeira que diferencia empresas. Não só, a marca, na verdade, ela diferencia a empresa, né? A bandeira ela vai diferenciar as empresas de determinados países. Tá? Então, é um dos modos de venda aí, é um dos diferenciais que eu posso utilizar de vendas. Ok? Então, já só para terminar aí, eu acho que deixa eu ver aqui, não, tem mais 3 slides. Só para a gente terminando aí, tá? Então, ó, os motivos que levam uma bandeira a tornar-se marca estão relacionados aos seguintes pontos, tá? Passada a necessidade ao desejo. A gente viu lá dentro do marketing que necessidade, né, é aquilo que eu consigo comprar, eu tá ali e tal, é uma necessidade minha do dia a dia e tal, tá?
Quando eu passo uma bandeira do tipo, isso é uma necessidade minha, e eu me torno um desejo, tá? Eu estou falando de uma marca, eu me tornei uma marca mais forte, ok? Então eu passo de uma necessidade para um desejo, ou seja, a minha marca começa a se sobressair, ok? Outro fator, construir uma relação durável com os clientes, tá? Isso é o que toda empresa, né, quer, é construir uma relação durável, ok? Custa muito caro para uma empresa você conseguir captar um cliente e você perdê-lo rapidamente. Você não consegue, ou custa muito caro para você conseguir conseguir esse cliente novamente, tá? Então, toda marca sonha em ter uma relação durável, ok? Eu só vou ter uma relação durável quando eu tiver atendendo às necessidades e desejos do meu consumidor, tá? Em terceiro fator aí, assegurar a coerência da relação multiformato e multicanal, isto é, a presença da mesma bandeira em vários tipos de loja. Por exemplo, se eu estou representando uma marca, tá? Todos os meus pontos de venda, todos os meus PDVs, ele tem que ter uma padronização do tipo de loja, tá? Lembrando que eu estou representando um canal, eu estou representando um multiformato, tá? Então, por exemplo, se aquela marca objetiva ter um atendimento diferenciado, ela dá todo o suporte para isso, tal, não sei o quê, eu não posso atender de qualquer jeito, tá? Se aquela marca prima por um produto de extrema qualidade e tal, eu não posso ter uma loja toda detonada, toda relaxada. Tem que ter, né, uma visualização que seja semelhante em todas as lojas, ok? Então, para a maioria das empresas, né, a hipótese de internacionalização é uma decisão bastante complexa. Do ponto de vista da empresa exportadora, aquela complexidade resultante, muitas vezes, do desconhecimento dos mercados que pretende explorar, significa demora, ineficiência e custos adicionais. Por que se faz gestão de distribuição quando eu falo de internacionalização? Tá? Porque justamente eu preciso ver qual que é a melhor forma para entregar tão rapidamente quanto é no Brasil. Tá? Eu estou colocando uma empresa internacional lá fora, ela tem que ter o mesmo padrão, por exemplo, de entrega do que acontece aqui no Brasil. Então, às vezes, de um país para outro, se diferencia muito. Tá? Não é da mesma forma, é diferente. Ok? Então, para a maioria das empresas, eu preciso fazer essa gestão, tá? Essa hipótese de internacionalização é muito ruim porque, às vezes, a empresa não analisa isso. Ela simplesmente joga lá no correio e veja quanto tempo vai entregar. Um grande exemplo disso, pessoal, por que o mercado da China demorou tanto, por exemplo, através do AliExpress, através de empresas exportadoras e tal? Por que demorou tanto para vir? Não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar disso, não faz tanto tempo assim, de que você comprava um produto na AliExpress, ele demorava 90 dias para chegar aqui. Então, isso era um problema muito sério para a AliExpress. O que os caras foram fazendo? Foram, nessa internacionalização, colocaram de qualquer jeito de início, né? E aí você criou aquela coisa de que, putz, eu não vou comprar na AliExpress porque o produto só vai ser entregue em 90 dias. E se chegar, às vezes nem chega. Então, criou-se isso. Por quê? Porque não se cuidou, tá, de você entregar isso mais rapidamente. Aí depois, como eles começaram a ver que eles estavam perdendo mercado por conta disso, compra lá para você ver hoje no AliExpress para ver em quanto tempo chega esse produto aqui.
é em 15, 20 dias, no máximo um mês, ou seja, conseguiram reduzir em 60 dias essa entrega. E tem produtos que são entregues até mais rápido, tá? Então, tem empresas que não ligam para isso, como foi o caso da AliExpress no início. Olha, eu vou mandar muito mais barato para lá, colocar no mercado de qualquer jeito, né? Aí mandava para cá, ficava parado, por exemplo, na alfândega, e a alfândega ia analisar se aquele produto podia ou não, se ele ia ser taxado ou não, tal, se ele ia ter custo adicional ou não, né? Qual que ia ser a demora. Então, eu preciso fazer uma gestão dos canais de distribuição para eu poder mandar esse produto para fora, ok? E por último aí, ó, só para a gente encerrar, né? No que diz respeito à tomada de decisão sobre os canais de distribuição que a empresa deve utilizar, ela recairá essencialmente em uma das duas hipóteses seguintes, tá? Primeiro, o distribuidor, importador nomeado, implanta seus próprios canais de distribuição, de sistemas de distribuição, né? Perdendo o exportador o controle sobre o canal de distribuição. Vocês vão lembrar, quando eu falei de intermediários, tá? Em canais de distribuição, que quando você não tem controle sobre eles, tá? Isso é problemático. Por quê? Porque os canais de distribuição aqui, ele perde um pouco o controle, tá? Pode ser na qualidade da distribuição, pode ser esse intermediário brigando com outros, tal, se eu utilizar mais de um canal de distribuição, tá? Então isso pode gerar um desgaste muito grande. E isso gera problemas na distribuição final, tá? Ou ele pode ter, né, na questão do exportador, ó, vende diretamente através de pontos de venda e distribuidores locais por ele escolhidos, mantendo algum controle da comercialização. Ou seja, quando esse produto é exportado diretamente ao consumidor final ou aos pontos de venda, tá? Ou distribuidores locais, eu tenho um controle maior sobre essa comercialização, tá? E, consequentemente, eu vou ter menos problemas, ok? Então, isso passa por aquela questão que eu falei sobre intermediários, entre conflito entre intermediários, em que quanto maior o controle eu tiver desse distribuidor, vai ser melhor para mim, ok? Então, a gente encerra aqui. Deixa eu fazer a chamada, galera. Na verdade, eu achei que a aula toda era sobre merchandising, depois que eu vi que ela falava sobre internacionalização, falei que era um assunto legal. Na verdade, não é tanto, né? A gente vai tentar trazer uns conteúdos mais legais aqui para vocês. Vamos lá, Clesley? Aí? Não? Daiane? Ana? Felipe? Presente. Gabriela? Presente. Zé Luiz? Taína? Lana? Lucas Correia? Tá? Lucas Natan? Ok. Monique? Presente. Wesley? Beleza, pessoal. Então, até amanhã na aula de marketing aí. Aguardo vocês então amanhã. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida também, eu estou à disposição aqui para tirar. Beleza, pessoal? Então, tranquilo então.
boa noite então para todos, tá? Amanhã a gente se vê na aula de marketing. Boa noite, pessoal. Professor. Boa noite.